Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, existe alguma diferença entre a incapacidade por acidente ou a incapacidade por uma doença? Olha que assunto relevante. E nós vamos trazer aqui um esclarecimento e uma informação atualizada para você tirar todas essas dúvidas. Então, acompanhe o vídeo porque vale muito a pena. O que é, em primeiro lugar, uma incapacidade para o INSS? Vamos falar o que diz o INSS. É também chamada incapacidade laboral, tá? Ela ocorre quando o segurado fica impossibilitado de exercer as suas atividades no trabalho. Essa debilidade pode acontecer por diversos motivos, sendo os principais deles em decorrência de doenças ou acidentes. Quer dizer, o INSS coloca aí que pode ser um acidente ou uma doença, né? Qual que é a diferença entre doença e incapacidade? Agora nós vamos responder, ó. Incapacidade refere-se ao comportamento decorrente da doença ou acidente em que interfere no desempenho do trabalho no exercício das suas atividades laborativas, ou seja, a impossibilidade de desempenhar sua função, o que decorreu de problemas de saúde. Então, para o INSS, em caso de benefício, se você sofreu um acidente ou se você tem uma doença, não tem diferença. Agora, o benefício tem diferença. Tá? Existe diferença sim. Por exemplo, se foi uma doença ou um acidente de qualquer natureza, numa folga, dentro da sua casa, num lazer com a família, ou se foi numa atividade profissional. Nós temos vídeo aqui no canal que nós já colocamos, por exemplo, a diferença, né, do auxílio doença, que é o benefício mais pedido e mais concedido no INSS, também o mais indeferido, o código 31 e o código 91. Quais são as diferenças? A aposentadoria por invalidez, o código 32, e o que é o código 92. Então, acidente ou doença para o INSS não importa. O segurado, se ele cumprir o requisito, por exemplo, que é ter a qualidade de segurado, né, que é ter as 2 contribuições pagas. Algumas doenças não exigem esse período de carência para você conseguir um benefício. Inclusive, são doenças que já aposentaram muitos segurados, tanto no INSS como na Justiça. Se você quiser saber, nós temos um vídeo aqui no canal que o título, se eu não me engano, é Doenças que Aposentam, tá? Basta você fazer uma pesquisa aqui no canal que você vai encontrar o vídeo e é muito relevante todo o assunto que você vai encontrar ali, tá? Quais são os tipos de incapacidade para o trabalho? Bom, a incapacidade para o trabalho pode ser parcial ou total, tá? Pelo tempo de duração, ela pode ser permanente ou temporária. Como avaliar uma incapacidade, né? Para saber e comprovar qual é o grau da incapacidade, tem que ser avaliado de acordo com uma tabela nacional de incapacidades por um médico que vai avaliar o grau dessa lesão ou da doença, tá? Essa especialização de avaliação pode ser tanto do médico legista como um médico do INSS. Por enquanto, nós preferimos o médico do INSS, né? O médico legista a gente deixa um pouco mais à frente, né? Ninguém está com pressa de passar pelo médico legista. Agora vem aquela pergunta também que muita gente tem dúvida, né? O que os médicos do INSS avaliam, por exemplo, na perícia, né? A perícia médica é um momento em que você vai ser avaliado pelo médico perito do INSS se realmente existe uma incapacidade para o trabalho, tá? Seja de forma parcial, total, temporária ou permanente. Nesses casos, fica dependendo da decisão do perito. Como nós sempre lembramos aqui no canal, não é a doença que dá direito, por exemplo, à concessão de um benefício, tá? A pessoa pode ter uma doença crônica e não ter uma incapacidade por causa dessa doença. Ele convive com a doença, mas não tem nenhum tipo de grau de incapacidade para essa pessoa continuar com o seu trabalho. Eu tenho muita dor de barriga, dá direito ao benefício? Não dá, pessoal, tá? Só dá direito ao benefício quando a incapacidade, ela não lhe dá condições de você continuar exercendo a sua atividade. Aí sim. Então, muitas doenças que não são consideradas graves, chega no INSS e o benefício é concedido. E acontece muitas vezes da pessoa ter uma doença, mas ela é tratável e ela não deixa esse segurado incapacitado para continuar trabalhando, tá? Eu não estou defendendo o INSS, não sou eu que faço as leis, não estou defendendo peritos, mas o perito é médico, ele sabe. Então, algumas doenças, mesmo que você faça o pedido lá no INSS,
vão ser reprovadas na hora da perícia. Qual a diferença entre o auxílio-doença e o benefício por incapacidade? Bom, em relação à aposentadoria por invalidez, essa pode ser concedida, por exemplo, na primeira perícia que você passar, tá? Não precisa estar necessariamente recebendo o auxílio-doença para se aposentar por invalidez. Já aconteceu, né? Hoje está difícil acontecer, mas muitos segurados entrarem no INSS fazendo o pedido de um auxílio-doença, quando chegou no momento da perícia, o próprio perito do INSS constatou que aquele caso, ele era uma lesão ou uma doença que era grave, tá? Que era progressiva e que era caso de aposentadoria por invalidez, porque impossibilitava aquele segurado de continuar exercendo a sua atividade, né? Ou mesmo passar por uma reabilitação ou uma readaptação para qualquer outro tipo de função. Então, nesses casos, hoje não acontece mais, mas o próprio perito do INSS aposentava por invalidez. Qual é a diferença entre a CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho, e o auxílio-doença? Quanto o auxílio-doença é devido em razão de uma incapacidade temporária para o trabalho, o auxílio-acidente é um benefício indenizatório devido ao segurado não se recuperar totalmente da doença ocupacional ou do acidente que sofreu e fica com sequelas permanentes que reduzem a sua capacidade para trabalhar. O auxílio-acidente é aquele que nós falamos que é um benefício indenizatório. Por isso tem muito segurado que acha que o INSS paga indenização. Não, pessoal. Esse benefício é aquele que você ficou com uma sequela, mas essa sequela não impede de você continuar desempenhando a sua função. É claro que não mais com aquela capacidade total, você ficou com uma redução na sua capacidade, ou mesmo você pode ser reabilitado para uma outra função, para um outro tipo de trabalho e continuar trabalhando normalmente. E você recebe o auxílio-acidente como indenização do INSS, porque esse benefício ele só vai cessar quando você se aposentar. Por quê? Porque ele não acumula com a aposentadoria, ou então com o falecimento desse segurado. O ano passado, em 2022, nós tivemos uma medida provisória aí que mudou também algumas coisas do auxílio-acidente. Hoje, o auxílio-acidente ele está passível de ser convocado para passar por perícia do INSS, para se avaliar se ainda existe a lesão, se existe a incapacidade que fez gerar, né, o direito a esse benefício. Então, isso está dentro da lei. O INSS pode chamar, sim, quem recebe o auxílio-acidente para passar por uma perícia de revisão. A CAT tem algumas vantagens, tá? Ela funciona como um registro da doença ou do acidente que pode ser decorrente do trabalho. Só que para a empresa isso não é legal. Por quê? Isso aumenta um pagamento de um imposto que existe, que seria como um seguro, tá? De acidente de trabalho que a empresa paga. Então, por isso, muitas vezes também, a empresa ela reluta em, por exemplo, em aceitar que aquele acidente ou com aquela doença ela tem a relação, por exemplo, com a função, com o trabalho desse segurado. Ela quer que o INSS reconheça a doença ou o acidente, mas que não tem nada a ver com a função, com o desempenho profissional desse segurado. Então nós já falamos, para ficar esperto. Por quê? Porque o conhecimento, ele impede, por exemplo, de você ser enganado, ludibriado numa situação dessa. Você tem uma doença que foi contraída devido à sua função. Por exemplo, você trabalha com produto químico, está todo dia exposto a produto químico, você respira todos os dias os gases desses produtos, te causa um problema pulmonar, te causa um problema grave respiratório. Por exemplo, quem trabalha com, perto de coisas radioativas, né? Em usinas nucleares, vários tipos de trabalho. E, por exemplo, tem lá, aparece uma doença, um câncer, algo relacionado. Se você conseguir comprovar, por exemplo, esse câncer, ele é devido à sua exposição diária dentro do trabalho a esse tipo de material radioativo, a empresa ela assume todas as responsabilidades. Inclusive, você pode entrar na justiça pedindo um processo indenizatório. O INSS não vai te pagar uma indenização, mas na justiça você consegue ser indenizado. Então, a CAT, para a empresa, ela não é algo assim muito interessante. Mas para o segurado é bom porque garante todos os seus direitos. Para provar a incapacidade, por exemplo, de um acidente ou de uma doença, nós sempre falamos de uma dica que é essencial, uma das informações mais importantes que nós damos aqui no canal, que é com relação sempre à documentação, tá? Você precisa ter elementos, e esses elementos que vão comprovar a sua incapacidade, um deles, né,
tirando aí, por exemplo, a avaliação, o exame médico, né, seria a documentação. Um laudo atualizado com o seu nome, nome do médico, carimbo, assinatura, CRM desse médico, o CID da doença, um histórico do seu estado de saúde, se é uma lesão permanente ou uma lesão temporária que vai precisar de alguns dias, por exemplo, alguns meses para você poder se recuperar. Tudo isso ajuda tanto dentro do INSS, na perícia, que você vai passar, por exemplo, num pente fino, numa revisão, como dentro da justiça, porque na justiça também é necessário que você comprove a sua incapacidade através de uma perícia judicial. Não é simplesmente o INSS negou, eu corro na justiça e consigo meu benefício. Muitos benefícios também são negados na própria justiça. Então, quanto mais elementos você puder juntar para levar tanto para o perito ou então para anexar num processo, para dar conhecimento ao magistrado, por exemplo, um histórico cirúrgico, um laudo de um tratamento que você fez, receitas de remédio, caixinhas de remédio, tudo isso são elementos que vão ajudar a provar a sua incapacidade, provar que você está procurando um direito seu, que é um benefício no INSS, e que você tem os requisitos para a concessão desse benefício. A maior dificuldade que os segurados encontram, esses que, por exemplo, sofreram um acidente dentro do trabalho ou uma doença ocupacional, é exatamente essa, tá? Através da documentação também precisa ter um laudo específico, um laudo médico, comprovando que a doença ou o acidente está relacionado à sua ocupação profissional. Isso causa muito problema. Por isso, meu amigo, minha amiga, qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer injustiça que vocês estiverem sofrendo, procurem um advogado especializado em previdência social para garantir sempre os seus direitos. Então, meu amigo e minha amiga, vocês viram que com relação à incapacidade, tanto faz se ela for causada por um acidente ou por uma doença. O INSS não vai julgar o motivo, né, da concessão do benefício, e sim o direito ao benefício. Lembrando que não é qualquer doença que dá direito ao benefício. Às vezes você pode ter alguma doença que para você ela é grave, nós sabemos que pode causar algum incômodo, pode causar diversos problemas, mas não incapacitou você para o trabalho. E o perito do INSS, ele não vai conceder o benefício nessas condições. Primeiro que ele é médico, ele conhece a doença, ele sabe se ela incapacita ou não para o trabalho. Muitos segurados, o que está acontecendo? Que estão de auxílio-doença, estão sendo chamados para pente fino e foram encaminhados para a reabilitação profissional, aposentadoria por invalidez também. Esses segurados que já estão há mais de 2 anos, 3 anos, aguardando, porque a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença não saem da análise na reabilitação profissional, esses vão ser chamados, ou muitos já foram chamados pela assistente social para passar aí por uma entrevista, para ver as condições que existem nesse momento. O bom da reabilitação profissional é que o seu benefício e o seu pagamento não pode ser cessado enquanto perdurar a reabilitação profissional. Nós fizemos um vídeo esses dias, alguns vídeos atrás, com relação a cursos que são oferecidos dentro da reabilitação profissional. Você é obrigado a aceitar? Infelizmente você tem que fazer o curso. Agora, se você vai se adaptar, se o curso vai reabilitar você para uma nova função, aí é uma outra história. Existe a perícia de reabilitação. Na perícia de reabilitação, tudo isso vai ser avaliado. No caso de quem está de auxílio-doença, se tiver um agravamento na doença ou na lesão que gerou o benefício, você pode sair da reabilitação profissional aposentado por invalidez, tá? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que essas informações tenham sido importantes, esclarecedoras, que trouxeram aí um conhecimento, que vocês agora, se encontrarem num caso como esse, vocês não vão correr o risco de ser passados para trás, porque vocês têm todas as informações. Gostou do nosso trabalho? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos novos conteúdos diários, com informações que podem ajudar você a resolver aquele problema de dias, semanas ou de meses, que você não tem uma solução dentro do INSS. Isso já aconteceu com diversas pessoas inscritas aqui no canal e através dos nossos conteúdos conseguiram resolver esses problemas. Então você não perde nada. Assista todos os nossos conteúdos, adquira esse conhecimento, porque ele vai ser importante para você. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar atualizado e receber esses vídeos em primeira mão, tá? É de graça, você não paga nada.
Meu amigo e minha amiga que estão comigo há muito tempo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado por interagirem, incentivarem, ajudarem ao canal crescer, compartilhando. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com saúde, paz, prosperidade, muita harmonia e muito amor. Isso que o mundo está precisando, né, gente? Estamos passando por uma fase difícil, mas com muita fé em Deus, nós sabemos que o bem sempre vence. Vamos agradecer sempre pelo que temos e pelo que somos, tá? E acreditando que um futuro melhor nos espera. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até os próximos vídeos.